lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois a lei não teria conhecido cobiça se a lei não disser não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de consciência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Nós vamos ficar só no versículo 12, na próxima sexta, nós vamos trabalhar do 13 a 25, porque esse é um tema, principalmente o capítulo 7, ele é um pouco complexo, e a gente precisa trabalhar de uma forma com calma para que nós entendamos. Queridos irmãos, vejam bem, no culto passado, na sexta-feira passada, nós trabalhamos no capítulo 7, do versículo 1 ao 6, onde Paulo introduz um assunto que é relacionado ao pecado, o crente, o pecado e a lei. E para lançar luz sobre essa temática, Paulo ele traz uma ilustração do casamento, mostrando que assim como o casamento é um contrato vitalício que só acaba com a morte, quando morremos com Cristo e fomos sepultados com Cristo, nós pertencemos a Cristo e nascemos para uma nova vida com Ele, para frutificarmos para Cristo. Porém, no capítulo 7, do versículo 7 ao 12, Paulo vai tratar da sua experiência como um judeu devoto que ele foi, antes dele ter o seu encontro com Cristo, antes da sua conversão. E, portanto, o que nós vamos falar nessa noite é sobre as características da lei dentro do que Paulo fala. Nós vamos estudar e nós vamos perceber, meus irmãos, quão fracos nós somos para entender o padrão elevado dela e perceber quanto nós necessitamos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E em primeiro lugar, eu queria que você atentasse comigo. Fixe seus olhos aí a partir do versículo 7, que diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Veja bem, é a lei pecado? Ele responde com uma outra pergunta: de modo nenhum. Veja bem, o que Paulo está trazendo aqui, irmãos, é o mesmo argumento que ele usou muito nessa carta. Aquele tipo de pergunta, nós chamamos de retórica, que era muito comum nos gregos, que é o diatribe, onde ele lança uma questão e imagina que alguém está fazendo uma pergunta e ele vai responder essa pergunta. Mas quando Paulo disse que diremos, pois, ele está se referindo ao contexto que ele pregou, que nós estudamos no capítulo 7, versículo 1 ao 6. Que quando nós não havíamos, vamos dizer assim, quando tínhamos um encontro com Cristo, os nossos membros eram entregues na prática do pecado, produzindo frutos para a morte. Aí, para que os irmãos não pensassem que essa relação entre lei e pecado fazia da lei má, Paulo, com essa preocupação, a partir do mas, ele vai trazer uma defesa da lei e mostrando quais são as principais características da lei. Então veja bem, em primeiro lugar, a lei revela o pecado, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não disser não cobiçarás. Veja bem, o que Paulo está mostrando para nós aqui é que a lei em si, e explicando para os irmãos que a lei em si ela não é ruim, mas o pecado usou essa lei para despertar a nossa natureza pecaminosa. E uma vez, pois ele diz no capítulo 4, versículo 15, onde numa lei não há transgressão. Vamos usar aqui um exemplo para você entender como a lei revela o pecado. Digamos que tivesse uma placa escrita aqui, fale baixo.
fala baixo. Se nós falássemos algo, nós estaríamos transgredindo. Por quê? Porque uma vez que a lei existe, uma vez que ela não é obedecida, há uma transgressão, correto? Para que os irmãos entendam, o limite de velocidade na rua, quando tem uma placa que diz assim, a 70 km por hora. Se você for a 80, a 100, a 110 km por hora, ali você já está transgredindo. Ou seja, aonde não havia lei, não há transgressão. O Paulo está dizendo, a lei serviu o quê? Para revelar o meu pecado. Porque eu não teria conhecido o que é cobiça se a lei dissesse não cobiçarás. Agora a pergunta é, por que Paulo pula do primeiro e vai falar o 10º mandamento? Eu não vou o primeiro, o segundo, o terceiro. Se os irmãos observarem, escute bem, do primeiro ao nono mandamento é o objetivo, é coisa que a gente vê, é coisa que a gente é palpável, mas o nono mandamento é subjetivo, ou seja, Paulo está citando só um mandamento, ele está dizendo que a cobiça é a causa de todos os outros, uma vez que é subjetivo, ninguém está vendo, meu filho, mas a lei revela o que está no nosso interior. Os irmãos estão entendendo? A lei, ela revela como um espelho. Você, obviamente, já se colocou diante do espelho, não é isso? Você se coloca diante do espelho e revela o que está ali. Ou seja, você vai se arrumando, então a lei mostra o que está dentro do nosso interior. Que é um exemplo, bem vivo. É lá em Marcos capítulo 10, o jovem rico. Todos os preceitos exteriores da lei, o jovem nota 10. Muito provavelmente ele não alterou, muito provavelmente foi um bom filho, muito provavelmente ele não deu falso testemunho, mas quando Jesus cita a lei para ele, não é que ela é salva, é que Jesus está mostrando ali o que há no coração daquele jovem. Quando Jesus diz assim, não, está tudo aqui, agora vai, vende tudo e segue. Quem foi a atitude dele? Saiu triste. Por quê? Ele foi pego exatamente pela cobiça. Então você vê, irmãos, que Paulo está dizendo, a lei, ela revela exatamente isso, ela traz essa revelação do pecado. Existem muitas teorias com relação a Romanos capítulo 7, mas a mais aceita é que Paulo está tratando da sua vida antes do seu encontro com Cristo, da sua conversão lá em Atos capítulo 9, se não me falha a memória. Mas é preciso a gente parar um pouco e olhar para a vida de Paulo antes de Paulo ser crente. Quem era Paulo? A Bíblia responde em Filipenses capítulo 3, Gálatas capítulo 1. O próprio Paulo está falando quem ele era. Da imagem de Benjamim, zeloso, ele era zeloso. Paulo era daquela classe de gente que era justo aos seus próprios olhos. Paulo era daquele tipo de fariseu que nunca passava pela mente dele de que ele era pecador. Mas aí veio a lei e reviveu esse pecado. Mostrou para ele que ele era pecador. Só para os irmãos entenderem como era esse sentido do farisaísmo tão forte, a oração do fariseu do publicano. Ele se considerava justo aos seus próprios olhos. Mas aí Paulo vai mostrar para nós que a lei, ela revela o pecado. Mas perceba uma coisa, ela só revela, ela não resolve o problema do pecado. Ela não é pecado em si, mas o pecado usa ela para os seus fins nefastos. Então nós estamos vendo que Paulo está mostrando uma luta, e alguns estudiosos vão dizer que essa luta de Paulo, apesar de nós não viver na mesma dimensão que ele viveu, representa a luta de todo ser humano. Então escute, Paulo está mostrando aqui, em primeiro lugar, que a lei revela o pecado. Em segundo lugar, a lei, ela desperta o pecado. Acompanhe comigo aí o verso 8. Entretanto, todavia, retomando o que fora falado anteriormente, ok? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim. Olha, irmão, veja bem. Despertou em mim, Paulo, toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Se não tem placa dizendo que fale alto, você pode
Se não tem uma placa na rua dizendo dirija a 10 km por hora, você pode andar por 5, com 10, com 15, com 20. Se não tem lei, não há transgressão. Agora, uma vez que existe lei, existe transgressão. O que Paulo está dizendo é isso, é que a lei, ela desperta o pecado. Mas ela desperta o pecado, eu vou reiterar, ela desperta o pecado, mas ela não resolve o problema do pecado. O capítulo 7, Paulo está preparando. Os irmãos que já vêm acompanhando essas posições, está pegando aqui uma carta lógica, um argumento lógico, ele está preparando o terreno para o Romanos capítulo 8. Mostrando assim, queridos irmãos, que não há bem, como diz um certo estudioso, não há bem nenhum em nós. Só um exemplo aqui. Se o ser humano conseguisse cumprir toda a lei, ele entrava no céu? Claro que sim, porque o padrão do céu é perfeição. Mas quem é o ser humano que conseguia atingir o padrão tão elevado a não ser Cristo? Só para você entender o quão dependente nós somos de Cristo. Quão dependente nós somos do Espírito Santo em nossa vida para vencermos o pecado. Porque uma vez que ela revela, mas ela aponta para Cristo, como nós falamos na aula passada, que a lei serviu diário, ela conduz até Cristo. Ela mostra o pecado, mas não resolve o problema do pecado e também não tem misericórdia com os seus transgressores. Revela, desperta e não tem misericórdia com os seus transgressores. Por quê? Porque este problema aí é só Jesus que tem para o pecado. É só Jesus que tem perdão para o pecado. Então veja, nós vamos observar que Paulo vai falar aqui, aí é onde entra a grande questão. Quem é esse eu aqui? Veja bem, vocês observaram? Veja bem, toda 9, outrora sem a lei, eu vivia, veja que está no pretérito, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado em mim e eu morri. Quem é esse eu aí? Eu vivi. Alguém diz que Paulo está se referindo a Adão, lá no período da inocência, lá no jardim. Outros advogam que ele está falando de Israel quando a lei for entregue no Sinai. E a ideia mais aceita é que é uma autobiografia. Paulo está falando dele mesmo, mas representando todos aqueles que lutaram contra o pecado e que lutam contra o pecado. Mas observe que está no passado, o verbo eu vivi. Está, ou seja, mostrando que a lei despertou o pecado. Toda sorte de consciência. Uma vez que a lei existe, e outra coisa, irmão, é da natureza humana, escute bem, é da nossa natureza humana desobedecer tudo estabelecido por lei. Vamos aqui, as leis de trânsito, sinal verde, vermelho e amarelo. É muito complicado isso, irmãos. Eu já de vez em quando a gente comete que você vem aqui apressado, dá sinal ali vermelho. O sinal vermelho está dizendo, meu filho, para você parar. É para parar, porque é uma lei estabelecida. Uma vez que você passa o sinal vermelho, e por que essa vontade de fazer o proibido? Porque a lei desperta. O pecado usa a lei para despertar isso. É por isso que se você vamos usar aqui um exemplo, colocar algo na sua casa, dizer assim, ó, ninguém toca nisso aqui. Pode ter 50 coisas parecidas com esse papel, mas aonde é que você vai ter vontade de tocar? É nesse aqui, onde há uma lei para não tocar. Deus falou para Adão, olha rapaz, tu come isso, tu come aquilo, tu come isso, tu come aquilo, come tudo, isso aqui tudo é teu. Agora, dessa aqui você não come. Qual foi ele que foi tentado a comer? Aquilo que não era para comer. Isso aqui não é algo inerente ao ser humano, nós chamamos de sacos, de natureza adâmica dentro de nós. E o pecado é exatamente ali para despertar toda sorte de consciência. Essa é uma experiência dolorosa que o apóstolo
o pecado e a morte ainda reinam no mundo, mesmo nós já sabendo qual é o fim. O pecado chegará um dia que nós não vamos estar mais sujeitos ao pecado, e vai chegar um dia que a morte vai ser destruída para sempre. Mas Paulo está falando da sua luta anterior à sua conversão, e depois que ele aceitou a Cristo, nós vamos estudar na próxima sexta-feira, que é do 13 ao 25, a luta continua. Irmão, e aí o que mudou? O que mudou? Deixa eu lhe dizer o que mudou. O que mudou, meu filho, é que o seu nome está escrito no livro da vida. O que mudou é que você não está sozinho nessa batalha contra o pecado. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. O que mudou é que nós temos a palavra de Deus e nós temos a graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então o pecado, a lei desperta o pecado. Em terceiro lugar, a lei mata. Veja bem, irmãos, olha, isso parece um paradoxo do que Paulo está falando, mas não é. Porque lá ele está falando das características, ele está falando do caráter da lei. Veja bem, vamos acompanhar aqui o versículo de número 10. E o mandamento, olha a conjunção aí, ó. E o mandamento que me fora para a vida, viu? Olha só. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Qual o propósito da lei para Israel? Por exemplo, qual o propósito da lei? Vou usar mais um exemplo aqui do nosso dia a dia. Eu estou nem usando lá, que fica melhor para a gente entender, ok? Vamos usar a nossa estrada. Se tem uma lei dizendo assim, circula a 10 km ou a 30 km por hora, para que existe aquele 30 km? Ele está preocupado com o seu bem-estar, preocupado com a sua vida. A lei tem um propósito de preservar a vida. Agora veja bem o que Paulo está dizendo: o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Por quê? Todo judeu ele sabia que a lei era para a vida. A grande questão não é a lei, a grande questão é nós que não conseguimos cumpri-la, não todos os seus requisitos, porque os princípios mosaicos ele falava exatamente sobre isso, trazer o bem-estar para que Israel vivesse de acordo com os padrões estabelecido por Deus. Veja bem, que Paulo vai dizer aqui uma palavra, olha, versículo 11: porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou. Se você tiver com uma caneta aí, ou um papel, marque essa palavra, me enganou, porque a mesma coisa que o pecado fez com os nossos pais, lá no Éden. O que o pecado fez com Adão foi exatamente enganar, porque vamos dizer assim, é da índole do pecado de enganar o ser humano. Engana, escraviza e depois mata. É o propósito do pecado. Então veja que a lei, apesar de ser boa, eu notei aqui uma frase que eu achei muito lindo, essa frase aqui. Ele disse que o diabo é um grande estrategista militar, que até mesmo transforma os dons de Deus do seu povo em armas de destruição. Veja bem, a lei boa, dada pelo propósito bom, porque lá no versículo 12 e 14 ele vai dizer que a lei é santa, que a lei é boa, que a lei é justa, dada por um propósito específico, um propósito de objetivo bom, mas o pecado usa essa lei e muda a ordem dos fatores. Nesse caso aqui, altera os resultados, porque ele vai exatamente escravizar, do ponto que a lei mata. Irmãos, eu sei que é uma questão bem complexa, mas vamos com calma, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, olha, usa o mandamento. Só um exemplo aqui, para você entender. Se não tivesse na Bíblia assim o mandamento: não mentirás, não dirás falso testemunho. Se alguém dissesse era pecado, não, por quê? Porque não tinha lei. Agora, a lei estabeleceu um padrão estabelecido por Deus. Aqueles padrões ali revelam o caráter santo de Deus. Por isso que Paulo diz que a lei é santa. Por quê? Porque vem de Deus, foi dada por Deus, e Deus é santo na sua essência, no seu caráter, no seu ser. O problema não é ela. E Paulo está mostrando
poder exatamente de matar. Irmãos, ela mostra, veja bem, a lei, ela mostra a face oculta do pecado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, muitos de nós conhecem o que é pecado, mas nós não conhecemos a face oculta do pecado. Paulo chega a dizer em algumas versões que o pecado é magníssimo, o pecado é maligno. É por isso, irmãos, que não dá para a gente brincar com algo que é maligno. Se nós pedíssemos uma definição do que é pecado, alguém dizia: não, foi uma fraqueza, não, foi um erro, não, foi um deslize. Isso são as nossas concepções de pecado. Mas a lei mostra que esse pecado, ele tem uma face oculta, porque é esse pecado, não esqueça disso, é esse pecado que usa uma lei que é santa, dada por Deus, para fins de destruição. É esse pecado que enganou os nossos pais, e a morte entrou no mundo e passou a todos nós, e o pecado entrou no mundo e passou a todos nós. E Paulo cita isso, se não me falha a memória, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Ele cita também em 1 Timóteo 2,14, essa mesma palavra. Eu temo que algum de vós não seja enganado, como foi lá os nossos pais. Irmãos, nós estamos vivendo, escute bem, nós estamos vivendo em uma luta espiritual, uma batalha espiritual. Isso sim é batalha espiritual, não é aqueles livros de Rebecca Brown, que fala de batalha espiritual, uma pessoa que foi 10 vezes no inferno e no céu, é mais bem-vindo lá do que no céu. Não é esse tipo de livro, não. Esse tipo de batalha espiritual, que parece que Deus está ganhando o diabo aí, quase que, irmão, Deus é Deus, o diabo é criatura. Deus, ele está acima de tudo e de todos, ele é poderoso. Batalha espiritual é a nossa contra o pecado, contra o diabo, contra a nossa carne. Aleluia. E nós precisamos da graça de Deus na nossa vida, porque se não for a graça de Deus, meu filho, se não for o Espírito Santo na sua vida, nós não conseguimos vencer o pecado, porque ele é maligno. Não brinque com coisa séria, meu irmão, porque o pecado ele causa uma destruição terrível. É o que Paulo está dizendo para nós. Em outras palavras, ele está dizendo que o pecado é coisa séria, e a lei revela esse pecado. Continuemos. Versículo de número 12, veja bem, versículo 12, por conseguinte, olha só, a lei é santa, o mandamento santo, e justo e bom. Então Paulo vai dizer para nós aqui que a lei é santa e boa. Por que a lei é santa e boa? Porque ela foi dada por Deus e para um propósito específico, para que Israel e para aqueles que, e muitos conseguiram viver, abençoou muitas pessoas da antiga aliança. Mas o que Paulo está dizendo para nós é que ela tem uma outra moeda, mostrando a outra face dessa lei, não propriamente dito nela, mas o pecado usando ela. Em outras palavras, para não enrolar muito, para não complicar muito, o que Paulo está dizendo, olha, o culpado, meu amigo, é o pecado. Ele é o grande responsável. Ele é o nosso grande inimigo. É isso que Paulo está dizendo para nós aqui. Resumindo, sintetizando, em suma, é isso que ele está dizendo. Olha, o nosso inimigo é o pecado. Ele é o grande responsável. Porque Paulo estava preocupado. Dá para ver a preocupação de Paulo aqui. De que as pessoas pensassem que a lei que era ruim. Que a lei que era. Que o problema estava na lei. Por causa dessa relação de crente, lei e pecado. E Paulo está mostrando, não, senhor, de maneira alguma, não pense assim. O grande responsável por tudo isso é o pecado. Veja, meus queridos irmãos, que ao citar esse texto, a primeira coisa que vem à nossa mente é o que o pecado já fez, e a Bíblia revela sobre ele. Se você estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver homens de Deus que fizeram a diferença nessa terra, mas você vai ver também que a Bíblia ela é um livro que trata de pessoas
fala exatamente o que aconteceu, não esconde. Você vai ver homens que sofreram terríveis consequências porque foi sucumbido diante desse inimigo terrível chamado pecado. Irmãos, quando nós estudamos o Romanos capítulo 7, ainda bem que lá na próxima aula nós vamos estudar, Paulo vai dizer, mas graças ao nosso Senhor Jesus, é como se você fizesse, que alívio, é um fio de suspense, é um suspense esse capítulo, irmão. Você vai, é como se Paulo estivesse dizendo, não tem jeito, acabou. Aí ele vai nos conduzindo de uma forma cirúrgica a Cristo, ele vai nos conduzindo de uma forma perfeita, mostrando no final, em Romanos capítulo 8, que é a nossa vitória em Cristo, aqueles que estão em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que Jesus veio, cumpriu toda a lei conclui nele, que Jesus pagou um preço, meus queridos irmãos, que nós não conseguiríamos pagar, que Jesus morreu no nosso lugar. O que nós precisamos fazer hoje, meus queridos irmãos, é amá-lo, é servi-lo, é obedecer a esse Deus que é poderoso, que é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus queridos irmãos, quando nós vamos para a Bíblia no Antigo Testamento, veja bem, você vê em Êxodo, me parece que Deuteronômio capítulo 10, versículo 11 a 12, Moisés ele sintetiza esses mandamentos, pelo menos 5: temer a Deus, obedecer a Deus, amá-lo, servi-lo. E se você observar o Miqueias capítulo 6, versículo 8, traz para 3: amar a justiça, andar humildemente, fazer o que é certo. Mas quando você chega em Jesus, Jesus encurta mais. De 5 tirou para 3, ele traz para 2: amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Então, quando nós estudamos esses princípios da lei, nós entendemos que ele tem duas vertentes, vertical e horizontal. Todos os princípios que foram dados na lei a Israel têm um propósito: que eles amem a Deus e o seu próximo, que eles andem na presença de Deus de forma exemplar. Quando nós adentramos no livro de Levítico, o que nós encontramos no livro de Levítico, irmão? Diante de todos aqueles sacrifícios, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu sou santo. É assim que eu quero que vocês me sirvam. Era exatamente esses princípios que revelavam a santidade de Deus. Ou seja, Deus estabeleceu um padrão para que vivêssemos em todas as épocas, em todas as culturas. Aí eu pergunto: o padrão diminuiu? Deus não existe santidade em nós hoje, não? É isso que Paulo está trazendo para nós. É isso que Paulo está mostrando para você e para mim. Que a nossa luta contra esse pecado, quando nós estávamos distanciados de Deus, era uma coisa. Lá nós estávamos entregues a todas as nossas paixões, e os nossos membros do nosso corpo eram usados como instrumento para a morte. Agora, o outro lado dessa moeda é o inverso. Os nossos membros não são usados mais como instrumento para a morte, mas produzimos fruto para Cristo. Irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi lendo essa carta, eu já li essa carta várias vezes. Se tem uma coisa que eu aprendi aqui, é que Deus ele leva muito a sério a questão do pecado. Uma coisa que eu aprendi aqui, que o pecado sempre foi um inimigo terrível. Sempre foi um inimigo terrível. É por isso que nós falamos aqui em aulas passadas, como dizia, citando uma frase de Charles Spurgeon, que ele dizia: eu não posso brincar com alguém que matou o meu melhor amigo, que é o pecado. Então, esse propósito de mostrar Paulo na sua vida antes da sua conversão no caminho de Damasco, é mostrar para nós essa luta, é mostrar que o homem não conseguiria de maneira alguma cumprir os padrões estabelecidos por Deus pela lei, que era altíssimo. E o pecado usa essa própria lei para escravizá-lo, para despertar toda sorte de desejo e deficiência do homem. Porque o proibido, meus irmãos, o pecado usa esse apetite despertando em
Deus quer que façamos. Foi a velha tática de Satanás no Gênesis. A velha tática continua. O que está escrito na Bíblia? Que o crente assembleiano anda assim, assim, você não respeitava. O que está escrito na Bíblia? Que o crente tem que andar direitinho, como ensina o nosso pastor presidente, andar direitinho em todos os nossos segmentos. O pecado vem, usa a própria lei, quer dizer ao contrário, não, isso é coisa do passado, isso é coisa retórica, isso é coisa obsoleta, isso já passou, nós estamos no século XXI, hoje a coisa é diferente, é assim que antes, esse negócio de obedecer pastor, esse negócio disso aqui, não, isso não existe mais. O pecado sempre usou essas velhas táticas, para despertar em nós toda sorte de desobediência e consciência. Mas louvado seja o nome do Senhor, que aqui ainda é uma igreja que prioriza a palavra de Deus, uma igreja que anda pela palavra do Senhor, que ama os princípios bíblicos. É por esses princípios que é norteada a nossa vida, princípio de santidade, de obediência, de submissão, de respeito à liderança, de princípios estabelecidos pela palavra. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos gratos por tudo que Deus já fez por nós. Estávamos perdidos e fomos achados. Éramos filhos da ira, hoje somos filhos da luz. Temos a certeza da nossa salvação. Oh, que maravilha, irmãos! Oh, que bênção do céu sobre a nossa vida. Queridos irmãos, diante da exposição desse texto, eu quero destacar dois princípios para ficar bem latente em nossa mente. Dois princípios. Primeiro, se nós observarmos bem, aqui no capítulo 7 ele vai encerrar esse assunto de lei e pecado, mas ele vai encerrar de uma forma que nós estamos dividindo em duas vezes. Nós poderíamos terminar o capítulo hoje, mas para ficar de forma didática, do 7 ao 12 antes da sua convenção, e do 13 ao 25 depois da sua convenção. Nós vamos ver que a luta continua na próxima aula, mas hoje eu gostaria de destacar dois princípios. Primeiro, apesar de sermos livres da lei, do controle interno do pecado, somos dependentes da graça de Deus para vivermos uma vida de vitória sobre o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Quando a gente fala que o pecado não tem domínio sobre nós, ele não é mais o nosso dono. É forte essa palavra, não é? Pois é, mas é o conceito da Bíblia, de escravo mesmo. Ele não é o nosso dono, ele não manda mais em nós. Irmão, explique isso em termos mais simples. Pois bem, o pecado diz para o crente: mata. O crente vai lá e mata? Não. Ele diz: começa a matar, mas para ele não é vida. O pecado diz para o crente: vai lá e traz sua esposa. Ele vai? Não. Ele repreende. Por quê? Porque o Espírito Santo nos dá, não é porque nós somos bons? É porque nós somos melhores que os outros? Não. É porque o Espírito Santo é quem deu domínio na nossa vida. É o que Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que manda aqui. É por isso que a cada dia, crentes que me ouvem por aqui, pelas redes sociais, a cada dia nós precisamos estar mais conectados com o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo, buscá-lo, uma vida de oração, uma vida de dedicação a Deus, de leitura da sua palavra. Por quê? Isso mostra, irmãos, isso mostra que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus para vivermos em santidade, e o padrão de Deus não mudou. É só você levar lá em Pedro é Novo Testamento, capítulo 1, versículo 12, ser de santo. E Pedro está citando aquele texto de onde é? Onde é que Pedro está citando aquele ser de santo? Porque o Senhor sou santo. Está citando lá no Antigo Testamento. O padrão é o mesmo. As pessoas querem distorcer essas verdades, pregando um evangelho light, pregando um evangelho fácil demais. Irmãos, o padrão de Deus não mudou. É renúncia, é dizer não para o pecado, é viver em santidade. Porque se não vivermos assim, dificilmente não entraremos no reino de Deus. Porque o padrão exigido por Deus do céu sempre foi e sempre será santidade. Santidade. Então, irmãos, o nosso conselho para você hoje, respeitosamente, é: aquele que é santo se santifique mais. Se você orava, ore mais. Se você lia a Bíblia, leia mais.
Se você jejuar, eu jejue mais. Isso só mostra que nós somos dependentes dele. O segundo princípio que eu gostaria de destacar é: o pecado é um inimigo terrível, que só é possível vencer se estivermos unidos a Cristo, dedicado a Ele através de uma vida de vigilância e de oração. Escute aqui, veja bem. Escute. Quando nós somos salvos, os irmãos já conhecem esses pilares aqui básicos da teologia. Você é regenerado, você é justificado, mas nós temos uma caminhada até o final da glorificação. Até chegarmos na glorificação, quando o nosso corpo for transformado em um corpo incorruptível de glória. Até lá nós temos uma luta, até lá nós temos uma caminhada. É nesta caminhada que nós precisamos estar sempre vigilantes. Foi o que Jesus falou: orai e vigiais para que não entreis. Não é para que não seja tentado, é para que não entreis em tentação. Isso significa que tentados nós vamos ser. Agora, praticar ou ceder a ela vai depender de como nós estamos em oração e vigilância. Porque tentados, você e eu somos 24 horas. Mas nós temos aqui um antídoto contra o pecado. Por isso que eu sempre digo, irmãos, e eu quero reiterar nessa noite: crente não tem motivo nenhum para ficar escondendo o pecado, irmão. Não tem motivo nenhum. Você conhece a fonte, irmão. Se você conhece uma fonte de água cristalina, você não anda sujo. Quando a gente desce para o rio, que a gente vai para o interior, que eu amo o interior, o irmão Miranda também, amém. Que nós vamos para o interior, você vai mergulhar naqueles rios de água cristalina. Irmãos, nós temos uma fonte de água cristalina, chama-se filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos a fonte, meus queridos irmãos. Corra para essa fonte. Como diz um certo comentador: conserta-te enquanto é tempo. É a oportunidade que nós temos, é hoje, meus irmãos. Porque a qualquer momento nós vamos fechar os olhos nessa dimensão e acordar do outro lado. Vai lá, não há mais o que fazer. É agora. É agora que nós precisamos ser mais crentes. É agora que nós precisamos estar diante de Deus bem. Porque a eternidade nós já sabemos, com Cristo, o padrão é santidade. Então, irmãos, baseado nessa exposição, eu quero deixar esses dois conselhos para que nós vivamos uma vida de santidade, sabendo que o pecado é um inimigo terrível e a sua face é maligna. E o propósito dele, eu gostaria só de reforçar aqui um ponto. Por exemplo, irmão, você pode projetar para mim aqui Filipenses 2,12? Pode? Filipenses 2,12? Projete para mim aqui rapidinho aqui, isso, Filipenses 2,12. Assim, pois, amado meu, sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Tudo bem? Não vou comentar isso anteriormente, não. Quero saber. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. A mesma palavra que Paulo cita aqui no grego, essa palavra aqui, ó, desenvolver. Por que ele atribui isso ao pecado? Porque essa palavra significa ir até o fim. O que significa isso? O pecado, ele tem um objetivo. Escute aqui, ó, para você nunca mais esquecer. O propósito do pecado é escravizá-lo, levando até o fim, um fim de ruína. Esse desenvolver aqui é diferente, é um fim de glória. É um fim de alegria, de glorificação. Mas o que o pecado está usando aqui é um fim de destruição. Por isso que nós devemos estar 100% alerta. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó querido Espírito Santo de Deus, nos ajude. Meu Deus, eu apresento a tua noiva que está ouvindo a tua palavra nessa noite. Meu Deus, nós aprendemos sobre as características da lei, e nós estamos vendo como o pecado é sério, e como nós somos dependentes de Ti para vencer o pecado. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dê força para os teus filhos, dê força para as tuas filhas, dizer não para a mentira, dizer não para o engano, dizer não para o adultério, meu Deus, dizer não para tudo
agora. Meu Senhor, a tua presença, Pai, nos capacita a cada dia a vivermos em novidade de vida, a vivermos mais crente, mais espiritual na tua presença. E nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abra-nos a mente para compreendermos a dimensão dessa palavra e vivermos na praticidade da nossa historicidade. Nós oramos a Ti e em nome de Jesus agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Até a próxima sexta, se assim o Senhor nos permitir. Vamos comprar um externo também. Meus irmãos, graças a Deus. Os irmãos querem agradecer.